Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse é um dos vídeos que o pessoal pediu quando eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram falando sobre suplementação em gestantes vegetarianas. Gente, esse é um tema que se eu for falar sobre ele, eu acho que daria uma live de 1 hora, né? Tem muita coisa pra gente falar, mas o objetivo de eu gravar esse vídeo foi trazer alguns conceitos básicos que eu acho que são importantes. Então, primeira coisa é que a gestação é um período muito delicado, é um período de muitas mudanças hormonais e metabólicas. As necessidades nutricionais daquela mulher vai mudar, porque além dela cuidar dela mesma, ela vai ter que doar muito dos seus nutrientes para o bebê, então a necessidade de alguns nutrientes vai aumentar durante a gestação. E o maior medo é que as pessoas têm a crença de que a alimentação vegetariana ela é necessariamente carente de nutrientes, tá? Então, com exceção da B12, isso não é uma verdade. A gente consegue, com uma dieta balanceada, adequar os nutrientes dessa gestante e de qualquer pessoa que faça uma alimentação vegetariana. E eu acho interessante trazer aqui o conceito de que, assim, independente de ser vegetariano ou não, todos nós deveríamos nos preocupar em estar consumindo quantidade de nutrientes suficiente. E o fato da pessoa comer carne, isso não é sinônimo de que ela está livre de ter deficiência nutricional, porque muitas vezes a pessoa come só carne, não come uma verdura, não come uma fruta, não come um legume, e ela não vai estar, muitas vezes, com suficiência de nutrientes na sua dieta também. Então, assim, primeira coisa, vamos tirar o preconceito aí com a alimentação vegetariana, tá? Muito pelo contrário, a alimentação vegetariana saudável, não é aquela que não é toda trabalhada na pizza e no hambúrguer vegetariano. Ela é uma alimentação muito variada, ela tem muito legume, muita verdura, muita fruta e normalmente essas pessoas são até mais bem nutridas do ponto de vista de muitas vitaminas e minerais do que quem come só carne, certo, gente? Então, em relação à gestante vegetariana, as suplementações que a gente deve se preocupar são as mesmas daquela gestante não vegetariana. Então, é principalmente aqueles 3 nutrientes que ajudam o corpo a produzir as células do sangue, então ferro, B12 e ácido fólico, tá? Muita gente fala em ácido fólico em relação à prevenção de defeitos do tubo neural, autismo, etc. Mas a B12 também tem o mesmo efeito, então a gente deve investigar deficiência de B12, de preferência antes da mulher engravidar e para que ela entre nessa gestação com a B12 normal, independente dela ser vegetariana ou não. O ácido fólico a mesma coisa, tá? Os protocolos de suplementação de ácido fólico estão mudando bastante. Agora a tendência é o uso de metilfolato, mas é importante que a pessoa siga o protocolo desde que você não conheça o paciente. Se a gente já conhece o paciente, já acompanha a paciente antes, isso eu já vi acontecer aqui no consultório, né? A pessoa vegetariana, ela já faz um acompanhamento comigo, ela já tem aquela dose dela de ácido fólico de B12 que ela precisa usar como manutenção e muitas vezes essa dose é até mais alta do que o que manda o protocolo. Então a gente tem que seguir aquilo que é a necessidade da pessoa. O protocolo ele serve para a gente usar para aquelas pessoas que não tinham feito exame antes ou não sabiam ser deficientes ou não antes, tá? E o ferro precisa ser suplementado também. Muitas vezes em todas as gestantes, né, existem também protocolos específicos em relação à suplementação de ferro, até porque a necessidade de ferro aumenta muito nessa fase. Então, em relação a micronutrientes, são esses 3 e a vitamina D. A vitamina D, a gente está vivendo um mundo onde a gente toma cada vez menos sol. E nessa fase aí de pandemia, de quarentena, menos ainda, né? Então, muitas vezes é necessária essa suplementação para que a mãe tenha para ela e para o bebê também, lembrando que a vitamina D é importante para a absorção do cálcio, o cálcio forma o nosso esqueleto e a gente precisa formar, a mãe precisa formar o esqueleto do bebê durante a gestação. Então, você se alimentar com uma ingesta adequada de cálcio, né? Então lembrar que o cálcio ele não está presente só no leite e queijo, muito pelo contrário, a gente tem cálcio em diversos alimentos e quanto mais variada for a sua alimentação, quanto mais fontes de ferro, de cálcio você tiver na sua dieta, melhor. Então, alimentos aí, exemplos de alimentos que contêm bastante cálcio, né? O gergelim integral, o tahine, que é a pasta de gergelim, feijão branco, brócolis, amêndoa, alguns tipos de tofu. Então, assim, existem várias fontes de cálcio, é legal pesquisar, para você não ficar achando que é só no leite que tem. Então, as mamães que são vegetarianas estritas, né, ou veganas, elas podem consumir cálcio desde que elas variem bastante a fonte e se utilizem dessas fontes onde o cálcio é mais concentrado. Muitas vezes vai ser necessária a suplementação, independente de ser vegetariano ou não, tá bom, meus amores?
E a questão da quantidade de proteína e carboidrato. Então, o ideal é que na gestação a gente escolha boas gorduras, né? O excesso de gordura não é legal em nenhuma fase. A gente não pode ter ausência de gordura na dieta, mas que sejam fontes boas, ou seja, fontes naturais, integrais. Evitar fritura, evitar gordura saturada, né? Que nem a gente faz com todo mundo. E muitas vezes vai ser necessário um aumento da ingesta de carboidrato e proteína, justamente porque essa demanda de energia vai ser maior. Então, isso deve ser feito, esse ajuste na dieta deve ser feito com acompanhamento com uma nutricionista especializada em nutrição materno-infantil. E se você é gestante vegetariana, então muitas vezes você vai ter que comer mais e muitas vezes é uma fase em que a gente não aguenta comer tanto, por isso que às vezes é importante a gente ter um profissional especializado na área para ajudar nesse acompanhamento. E a questão do iodo, que a gente vai ter um vídeo falando sobre tireoide e gestação na semana que vem, em relação ao iodo, se a gestante consome sal iodado, a princípio não precisaria suplementar, tá bom, gente? Mas existem gestantes que têm questão com pressão alta, que muitas vezes precisam reduzir o sal, e nesses casos é interessante avaliar se a ingesta está adequada, e essa avaliação pode ser feita com o seu médico ou com a sua nutricionista ou seu nutricionista, que são especializados em nutrição materno-infantil. Vocês conseguiram avaliar que, na verdade, não existe tanta diferença assim entre gestantes vegetarianas e gestantes não vegetarianas. Eu acho que é uma fase que merece muito carinho e cuidado, assim como todas as fases, né? O crescimento, a puberdade, o envelhecimento. Então, a gente deveria se cuidar sempre, em especial na gestação. E para mamães vegetarianas, com exceção da B12, que é obrigatório para todos os vegetarianos, e que deveria ser, a avaliação também deveria ser obrigatória para todas as pessoas, mas infelizmente as pessoas não fazem isso, né? Mas em relação às gestantes vegetarianas, o meu conselho é que vocês sigam os protocolos vigentes, façam uma avaliação individual, procurem informação com nutricionistas que sejam especializados nessa área de nutrição materno-infantil e fiquem tranquilas porque vai dar tudo certo. Vai ser lindo nascer, colocar mais um bebezinho vegetariano no mundo, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas aí de vocês. Espero ter respondido a pessoa que fez a pergunta. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim se você está no YouTube e aquele curtir para mim se você está aqui no Instagram. Não esquece de se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram para que vocês possam continuar vendo os conteúdos e compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acreditam que vai gostar e vai se beneficiar, tá bom, meus amores? Eu vejo vocês na semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo bem grande e até a próxima. Tchau, tchau!